Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa quinta aula de física, que é o professor Leonardo Bonfim. Hoje vamos ver forças. E aí vamos conhecer as famosas três leis de Newton, nosso Newtonzinho, né? O carinha da maçã, Isaac Newton. Então vamos lá. Primeiro, o que é força? Força, gente, é toda transformação da matéria, tá? Por exemplo, você vai mudar, vai deformar um corpo, se você vai movimentar um corpo, qualquer coisa que você vai modificar a velocidade, isso é força, tá? É a interação de um corpo com o outro. Então você pode mudar a velocidade, pode mudar a forma, pode mudar os dois ao mesmo tempo e assim por diante, beleza? Então a força, Newton dividiu esse estudo das forças em três leis. Claro que a gente não vai ver as leis agora, tá? Vamos ver um pouquinho o que é força. Então a força, ele no sistema internacional, SI aqui, ó, deixei marcando para vocês. SI é o Newton, tá? Em homenagem a ele, é o Nzão aqui, ó. Então, toda vez que a gente vê força, a gente coloca em Newton. E aí ele fez os experimentos, né? E aí ele fez tudo em três leis, tá? As três leis de Newton. Mas para falar sobre as três leis de Newton, a gente tem que falar sobre algumas coisas antes, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a força gravitacional. Assim como a gente viu nas aulas passadas, a queda do corpo livre, a gente tem a gravidade, né? Então a gente tem a gravidade, que ela tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para que direção? Para baixo. Por que acontece isso? Porque a força da Terra, o peso da Terra está puxando para baixo com uma velocidade de 9,8 metros por segundo. Por isso que as coisas caem, tá? É a força peso que a gente chama. Ela puxa, é uma força que é atraída, uma força de atração. Por isso que a Lua, ela não vai embora, porque ela vai em linha reta aqui, ó. A velocidade dela tá para cá, mas existe uma força para cá. Aí a força resultante vai dar esse movimento aqui, ó, essa segunda seta aqui, ó. Então ele nunca vai se afastar da Terra, beleza? E a mesma coisa acontece na Terra em relação ao Sol. Por que as coisas caem, né? Por que as coisas caem? Porque quanto mais pesado, mais massa tem um objeto, maior é a sua força de gravidade. No nosso planeta só existe uma coisa que puxa o corpo, que é o nosso próprio planeta. Não temos nada tão pesado assim. Caraca, eu colocar 50 toneladas numa barra de ferro e ela vai começar a me atrair. Não, não vai ter, não tem como isso, gente. Tem que ser um corpo muito pesado. Beleza? E aqui, ó, pra gente ter uma força, para como que o pássaro voa? Ele tem que fazer uma força para baixo, que tem que ser maior que a força da Terra, que é aquela força que está indo para baixo, que é a força peso. Ele tem que fazer uma força maior para ele conseguir se manter. Se ele quiser manter na mesma distância, ele tem que ter uma força igual a essa. A para cima e a para baixo tem que ser igual. Aí ele consegue ficar reto. Se ele quer subir, ele tem que fazer uma força para baixo para jogar ele para cima. Que a gente vai ver isso na terceira lei de Newton, beleza? Então vamos lá, força de atrito. Gente, não tem como se locomover sem a força do atrito, beleza? O que é a força do atrito? A força de atrito é a força contrária ao movimento. Então, por exemplo, quando você empurra um objeto no asfalto, a gente tem uma dificuldade maior de empurrar esse móvel, porque tem uma força contrária. Essa força contrária do atrito vai depender do seu chão, beleza? Do onde você está tendo contato. E vamos supor que nesse segundo exemplo aqui, a gente tem que ter uma força tá no gelo. Se que tá no gelo, ele vai estar muito mais fácil de. Então o atrito vai ser menor, então a força contrária vai ser menor, então eu vou aplicar uma força menor para aplicar esse bloco. Tá vendo que tem uma seta para cima e outra para baixo? Porque tem a força peso é igual à força normal. Que aí uma vai equilibrar a outra, que aí ela não vai estar descendo nem vai estar subindo, porque aqui tem a força normal. E aí a gente vai ter uma força para cá e uma força para cá, que é a força de atrito. Se você tiver uma força que for menor que a de atrito, você não consegue mover esse móvel. Para você mover esse móvel, você tem que fazer uma força maior que a força de atrito. Beleza? Então vamos lá. Exemplos de força de atrito. Para a gente correr, gente, que geralmente em sala de aula eu fazia o experimento. Para a gente conseguir andar, a gente tem que fazer uma força no chão. E a gente tem que fazer uma força contrária. Por exemplo, eu quero andar para cá, eu faço uma força contrária
para trás. Que aí ela vai te jogar para frente. Como assim, professor? Fica em pé, todo mundo aí, gente. Finge que anda. Se tiver com o celular na mão, anda. Como é que é o movimento do teu pé? Ele tá jogando a força para trás ou tá jogando a força para frente? Para trás. Como você joga essa força para trás, ela vai ter uma reação para frente. Aí você vai para frente. A mesma coisa quando você vai pular. Quando você vai pular, você faz a força para cima ou faz força para baixo? Você impulsiona o pé para baixo e ele te joga para cima. Terceira lei de Newton. A gente vai ver isso aqui já já, beleza? E aqui temos a resistência do ar. Quando a gente pula, lembra que quando a gente calculou a aceleração lá da gravidade, a gente desprezava o ar. Então essa velocidade seria constante com a aceleração de 9,8 ou 10, né? Essa aceleração seria constante. Como a gente tem o ar, o atrito, a gente tem uma força contrária aqui, ó. O ar, ele vai pegar toda essa área aqui, ó. Quando ele pega essa área, ele vai diminuir a sua velocidade, ou seja, ele vai frear, mas não aumento de parar. Então ele vai diminuir um pouco essa força aqui de aceleração. Então essa aceleração diminui. Então por isso que quando a gente abre o paraquedas, quando a gente está olhando, a gente dá a impressão que quando você abre o paraquedas, você sobe e depois desce. É impossível fazer isso, gente, porque é uma ilusão de ótica, tá? Porque o nosso cérebro pensa que ele vai continuar descendo, mas ele vai diminuir a velocidade, ele não para, tá? Ele vai, quer dizer que ele estava aqui com velocidade alta, e aí eu abri o paraquedas, essa velocidade foi um pouco menor, beleza? Não tem como ele parar no ar lá, tá, gente? Nenhum corpo consegue suportar, tá lá 100 metros, 100 km por hora, chegar a zero em um milésimo de segundo, não tem como, beleza? Então vamos lá, aplicando conceitos. Calce um par de meias e tente andar numa sala bem encerada. O que acontece? Você não consegue andar. Por quê? Porque você tirou a força de atrito. Não tirou completamente, mas você vai ter uma dificuldade maior. Porque sem a força de atrito você não consegue fazer o movimento de jogar o corpo para trás e você andar para frente. Número 2. Diga se cada uma das forças é listado como força de contato ou força de ação à distância. Peso da laranja na árvore. A distância, né? Força da Terra exercida sobre a Lua. A distância. Força de um estudante segurando um livro. Contato. Força de repulsão entre dois polos de ímã. Isso aqui é força eletromagnética, beleza? E agora vamos para a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, conhecida também como princípio de inércia, é a lei da preguiça. Como assim, professor? Lei de preguiça. Gente, eu vou grifar uma palavra aqui extremamente importante. Força. Primeira lei de Newton, não existe força. Por isso que eu falo que é a lei da preguiça. Por quê? Quando. Que ó? A lei dos preguiçosos, ó, tá vendo? Até o texto vocês falam aqui dos preguiçosos. Quando você está parado, se você não aplicar nenhuma força, o corpo tende a ficar parado. Então vamos supor, coloquei uma cadeira aqui. E aí eu fico olhando para a cadeira sem mexer nela. Ela vai se mexer? Não. Por quê? Porque não estou aplicando uma força. Se eu estou lá, mas vamos supor que meu filho está dormindo. E aí eu quero pegar ele para ele ir pro berço. Ele está dormindo, então aplicando uma força nele. Tem como ele se locomover? Não. Outro exemplo. O planeta Terra está sempre rodando ao redor do Sol. E ele sempre completa no mesmo tempo o percurso de dar a volta na Terra. Lá no espaço, no vácuo, não tem força de atrito, então não tem força contrária. Então, se você estiver em movimento, deixa eu trocar aqui para caneta. Se eu estiver em movimento, cadê a caneta aqui? Para cá, sem força, ele vai infinitamente para essa direção com a mesma velocidade. Ele não vai mudar a direção e nem vai mudar a sua velocidade. Essa é a lei de Newton. Então, se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento com a mesma velocidade, o mesmo sentido de direção. Se ele estiver parado, tende a ficar parado. Primeira lei de Newton, lei da preguiça, viu, galera? Lei de inércia. Próximo. Calma aí, gente. Só a garganta aqui que. Então, ó, lei de Newton, né? Então, esse maluco aqui. Maluco não, né, gente? Um cara extremamente inteligente. Isaac Newton. Ele que fez a lei de inércia. Então, a lei de inércia, então, deu o exemplo aqui, ó. Quando eu estou dentro do ônibus, o ônibus está em movimento. Quando eu freio, o que, que acontece? Eu vou para frente. Por quê? Porque meu corpo tende a estar em movimento junto com o ônibus. Porque todas as forças estão atraídas para lá, beleza?
Então, aqui, ó, essa aqui é o resumo da primeira lei de Newton. Anotem no caderno, grifem, é bom sempre anotar as informações. Então, na ausência de força, não tem força. Um corpo em repouso continua em repouso. Um corpo em movimento continua em movimento em linha reta e velocidade constante. Essa é a primeira lei de Newton, beleza? Inércia é ficar parado. E aí, vamos lá. Primeiro exercício. Colocando um disco metálico pesado sobre uma superfície horizontal sem atrito, ou seja, não tem força contrária. Uma pessoa empurra o disco, no instante que ele atinge velocidade 2, abandona, parando e empurrando. A partir desse instante, o que vai acontecer com o disco? Ele vai andar infinitamente com a velocidade de 2 metros por segundo, a não ser que esteja alguma coisa para parar ele, beleza? Número 2. Um ônibus percorre uma estrada com determinada velocidade. Quando é freado. Em consequência, seus passageiros são empurrados para frente. Que força empurra os passageiros para frente? É a força que está sendo aplicada aqui, ó. Então todo mundo, inclusive o ônibus e as pessoas que estão lá dentro, está sendo aplicada uma força para cá. Quando eu freio, eu estou fazendo uma força ao contrário. E aí o que, que acontece? Você continua indo para essa direção. E aí você dá aquele baque para frente. Beleza? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, a gente vai utilizar agora força. E aí a gente chama de força EMA, tá? Força EMA. Onde temos força é Newton, massa em quilo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, ó, a gente tem que fazer a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho que fazer a força resultante, tá, gente? Eu tenho que calcular todas as forças que tem naquele corpo. Então, a gente tem aqui um exemplo. Vocês vão fazer isso em casa, mas eu vou explicar como é que vocês fazem. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, no primeiro aqui, ó, quando você tem forças contrárias, você subtrai, beleza? E a força que tiver o maior número é a direção. Vamos supor que aqui tem 5 e aqui tem 3. Claro que o exemplo aqui é diferente, tá, gente? Estou só completando, vocês fazem isso depois. Então vai ser 5 menos 3, então a força resultante vai ser 2 newton. 2 newton para onde? Para a direita. Quando eu tenho duas forças para a mesma direção, aqui, gente, vamos supor que aqui está... Eu quero empurrar para esse lado e você quer empurrar para o outro. Então, cada um está puxando para o lado. Quem tem mais força é o cabo de guerra, tá, gente? Puxa para o lado melhor. Nesse caso aqui, as duas pessoas estão se ajudando. Então, aqui tem 5 e aqui tem 3. Então, a força resultante aqui vai ser 8, com a direção para cá. Beleza? Aí aqui tem os cálculos, aí a gente faz o somatório. Claro que os exercícios foram diferentes. Vamos lá. E aqui tem mais exercícios, né? Vocês vão depois confiram que eu vou fazer outros exercícios com vocês. Então vamos lá. Primeiro exercício, número 1. Determine a aceleração adquirida, ele quer a aceleração por uma por um como uma massa de 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força de 8 newtons. Então a gente vai usar a força EMA aqui, tá, gente? Então aqui 8 newtons igual a 2 vezes A. A é igual a 8, tá para cá multiplicando e passa para lá dividindo. A aceleração vai ficar 4 metros por segundo ao quadrado. Falhou o mouse aqui, segundo ao quadrado. Número 2. Tem forças contrárias, esse de 15. Não, esse aqui não é de 15 não, perdão. Esse é de 15 e esse é de 5. Lembrando, galera, quando é forças contrárias, subtrai. 15 menos 5, 10. 10 para onde? Onde é maior? F1 ou F2? F1. Então, 10 newtons para essa direção aqui, beleza? Pronto. Um bloco tem massa de 4 kg. Qual é a aceleração? A gente vai ter uma aceleração de 10. Eita, que a letra ficou bonita agora, gente, ó. 4 vezes a aceleração. Então, ó, 4 aceleração é igual a 10. A aceleração vai ficar 10 dividido por 4. A aceleração vai ficar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera?
Próximo. Número 3, gente, tudo muito simples. Agora a gente já tem lá um bloco com massa de 5 kg puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito, não tem força contrária. Adquire um momento retilíneo de aceleração 6. Qual é a força? Então ele quer saber qual é a força. Vai ser 5 vezes 6. Então força é igual a 30 newtons. Caramba, professor, é bem simples isso, é bem tranquilo, beleza, galera? Próximo. Suponha que um bloco de neve seja puxado de uma horizontal de força 80, sem atrito, com a aceleração de 5. Qual é a massa do corpo? Agora ele quer a massa, então vai ser 80 igual a massa vezes 5. Lembrando que eu estou usando aquela força igual a massa vezes a aceleração. Então vai ficar massa é igual a 80 dividido por 5. Então a minha massa aqui, gente, é de 16 quilos. Próximo. Agora aqui vocês viram que agora tem só para esse slide. Esse aqui é maior, porque aqui vamos fazer dois cálculos. Um veículo tem massa de 600 kg sobre um plano horizontal, liso e freando uniformemente com sua velocidade de 20 metros por segundo após percorrer 50 metros. Determine a intensidade da força aplicada pelos freios. Primeiro a gente tem que achar, gente, a aceleração. A aceleração vai ser negativa, porque eu estou freando, beleza? E aí eu vou usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Então aqui vai ficar 0 ao quadrado. Aqui vai ficar 20 ao quadrado, porque eu quero frear o carro, né? Então vai ficar em 0 vezes 2 vezes a vezes 50. 0, 20 ao quadrado é a mesma coisa de 20 vezes 20, 400. 2 vezes 50, 100. Aí vai ficar, passa isso para cá com menos, vai ficar 100 igual a menos 400. Lembrando que tem um Azinho aqui, tá, gente? Perdão. A é igual a menos 400. Só foi elogiar a letra e ficou feia. Dividido por 100. Esse resultado aqui vai dar menos 4. Por quê? Porque estou freando, beleza, gente? Metros por segundo. Primeiro, agora, galera, o que eu vou fazer? Aplico na força EMA, tá? Massa vezes aceleração. Então, ele quer saber qual é a força, né? Qual é a massa do carro? 700 quilos. Não existe força negativa, então aqui não vai influenciar. Então vai ser vezes 4. 700 vezes 4 vai ser 2.800 newton. Ia dar negativo o valor, significa que eu estou tentando parar um objeto, beleza? Último exercício e aí a gente continua com o nosso conteúdo. Um carro com massa de 1.000 kg partindo de repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supondo que esse movimento seja uniformemente variado, calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Primeira coisa que tem que saber é a aceleração. A aceleração é velocidade dividido pelo tempo. Anotem todas as formas. Então, ó, a gente tem aqui vai ser 30 dividido por 10. E aí a nossa aceleração vai ficar igual a 3. Depois disso, galera, é só jogar na fórmula, tá? Então vai ficar força é má. Então, ó, eu tenho aqui a massa, que é 1.000 quilos, vezes 3. 1.000 vezes 3 é igual a 3.000. 3.000 o quê? Newtons. Próximo. Força-peso. Força-peso é a força que um corpo é atraído pela Terra. Então, como que eu calculo a força-peso? A força-peso vai ser nada mais do que a massa vezes a aceleração.
Então, quando eu falo em força-peso, gente, quando eu falar, meu peso é 50 quilos. Não tá errado, tá, gente? Então, ó, vamos supor que eu tenho 50 quilos. A aceleração da Terra é 10. Quanto que é meu peso? 500 newton. Então, eu tô falando 500 newton para baixo. Caramba, professor, vamos supor que essa mesma pessoa com 50 quilos aqui, ó, ela vai para outro planeta onde a gravidade é 5. Então, ó, nesse outro planeta eu tenho 50 quilos, que minha massa não mudou, vezes 5. Porque lá a gravidade é menor, que aí vai dar 250 newton, ou seja, ele flutua, ele vai ser mais leve naquele lugar. Por isso que os astronautas ficam flutuando lá na Lua, porque a gravidade da Lua é muito mais baixa que a da Terra, beleza? E aqui, ó, P é igual a M, né? A gente tem a gravidade aqui. A força peso é igual à força normal, para a gente conseguir fazer esse cálculo. E aqui, ó, a força peso depende do local onde ele é medido. Então, vai depender. Se eu estou na Terra é 10, a aceleração é 10. Eu posso ter um planeta que a aceleração é 20, ou 15, ou 3. Depende de onde você está, beleza? Então, a massa não altera, mas o peso altera. Então, galera, quando vocês forem na farmácia, vocês estão medindo a sua massa corporal, beleza? Vocês não estão fazendo, medindo peso. É errado falar peso. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton eu falo o seguinte: tomou, levou. Tomou, levou. É o seguinte: vamos supor que você está andando na rua e o cara te dá um murro. E aí o que você vai querer fazer? Vai dar um murro nele também, né? Claro que vocês não vão fazer isso, tá, gente? Só um exemplo. É o tomou, levou. Então a gente tem aqui, ó, terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação oposta igual. E as reações mútuas de dois corpos um sobre o outro são iguais divididas em partes opostas. Então, ó, toda ação tem uma reação, beleza, gente? Então, se eu faço uma força para cá de 5, eu vou receber uma para cá de 5. Por isso que quando eu dou um murro na parede, eu sinto dor, porque é como se a parede tivesse me dado uma força de 5. Quanto mais forte eu bater na parede, mais forte vai ser esse impacto ao contrário na minha mão, beleza? Então, a força-peso a gente já falou. Força sobre um fio, né, que a gente tem aqui a extensão do fio, e já temos a força normal, que é igual à força-peso, ou força-peso igual a normal. A gente já falou sobre isso lá nos anteriores. E aí, terceira lei de Newton, né? Quando você empurra essa carroça, você está andando para cá, você está fazendo uma força contrária, e aí você consegue puxar ele, beleza? Que nem quando você está andando lá no exemplo, tem uma força, eu faço uma força para trás para me jogar para frente quando você está andando. É sempre assim. Então você joga o peso para trás e ele te joga para frente. Equilíbrio. O que é um corpo em equilíbrio? Quando todas as forças dão zero. Então vamos supor aqui, ó, eu estou aplicando uma força para cá igual a 5. Estou aplicando uma força para cá igual a 5. 5 menos 5, zero. Eu estou com a força peso igual a força N, zero. Então esse corpo está em equilíbrio, ele não vai se locomover, beleza, gente? Essa é o conceito de força de equilíbrio. E N vai ser zero, né, quando está no chão, porque peso vai ser zero. E aqui a gente tem outro tipo de força, que é a força de constante elástica. Então aqui a gente tem a força peso e a constante elástica, tá? E a gente tem a deformação do elástico, a gente tem elásticos mais rígidos e elásticos mais leves, e aí essa constante vai mudar, que é o Kx. Então a gente tem aqui, ó, Kx, propriedade elástica do negócio, do material, e o x é a constante, beleza? Então a gente tem esse cálculo aqui, esse tipo de cálculo aqui não vou estar cobrando para vocês, só as três primeiras leis de Newton, principalmente as três primeiras leis de Newton, conceitos, né? E os cálculos vão estar na segunda lei de Newton. Temos também, como é que é a medida da força? A gente tem em Newton, a gente tem em libras, a gente tem em grama por força, em quilogramas, e aí a gente vê essas forças. Como é que a gente mede essa força? Através de balanças, que é o dinanômetro, tá? Então ele vai pegar a força que está atraindo para baixo, ele vai equilibrar para cima com a força normal, e aí eu consigo ver quantos quilos ele tem. E aqui a gente tem a outra balança menos moderna. Então, galera, essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado. Essa aula foi um pouquinho mais longa. Fiquem com Deus e bons estudos.